Bom dia! Deus te abençoe, você que já está aí disposto, com esta disposição já no sábado de manhã, no primeiro horário de buscar a presença do Senhor, que Deus te abençoe muito em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe você também que está chegando, você que vai ver mais tarde. Deus abençoe a tua casa, abençoe esse sábado que está começando, este dia em família, com paz, com amor, com esperança, com alegria, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu quero te convidar a abrir aí a tua Bíblia no Evangelho de Mateus 21, 23. E enquanto você encontra, nós vamos orar. Senhor, eu quero te agradecer por esta palavra, pedimos que o Senhor nos dê sabedoria, nos dê entendimento, compreensão para praticarmos a tua palavra, vivermos a tua palavra e que ela encontre no nosso coração uma boa terra para crescer, para dar frutos a 30, 60, 100 por um, em nome de Jesus, Senhor. Queremos ser como um homem prudente que constrói a sua casa sobre a rocha, em nome de Jesus, porque ouve e pratica a tua palavra. Amém e amém. Glória a Deus. Quero lembrar você que amanhã, domingo, 19 horas, é o culto com Santa Ceia e você é o nosso convidado a participar do culto. O Senhor vai ter uma palavra com certeza abençoada para a tua vida, para o teu coração, e também você é o nosso convidado para participar da Santa Ceia. Amém? Glória a Deus. Vamos ler aqui o texto, então, que está lá em Mateus 21, a partir do verso de número 23. Você lembra que Jesus, ele, quando estava indo para Jerusalém, ele viu uma figueira, e esta figueira, nós vimos ontem de manhã, ela tinha aparência, mas ela não tinha fruto. Amém? Ela era uma figueira infrutífera, nós falamos sobre isso ontem. E agora Jesus ele entra no templo, e enquanto ele ensinava, aproximaram-se dele os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos do povo. Veja, Jesus ele estava no templo ensinando, ele ia até o templo para ensinar, amém? Para ensinar a palavra, para ensinar o evangelho das boas novas, levar a mensagem do reino de Deus para as pessoas, com poder, com autoridade. Então as multidões se reuniam em volta dele para ouvi-lo, mas também para ver aquilo que ele fazia. Porque ele curava, ele expulsava demônios, eram muitos milagres. E aí, neste dia, nós estamos nesta última, é importante também nós entendermos que nós estamos aqui na última semana de Jesus. Amém? Na sua última semana. Jesus ele está lá ensinando e vem os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos para confrontá-lo, na verdade. A pergunta deles tinha o sentido de confrontar, de pegar ele em alguma palavra para prender e matar Jesus. Então eles perguntam para Jesus, com que autoridade estás fazendo estas coisas? E quem te deu tal autoridade? Sabe, eles queriam saber qual era a fonte, qual era a fonte que deu a Jesus esta autoridade para ele poder realizar aqueles milagres que ele fazia. Porque veja, a quantidade de milagres que Jesus operava ele era tão grande que eles eram incontestáveis. Não era um milagre aqui, outro ali, não, eram muitos milagres que não podiam ser contestados. Então as pessoas viam Jesus pregando com autoridade e os sinais acompanhavam Jesus. Jesus ele curava, libertava, ele curava o cego, o paralítico, o coxo, o surdo, o mudo, o Senhor expulsava os demônios, o Senhor libertava as pessoas, ressuscitava os mortos. Lázaro, por exemplo, Jesus o ressuscitou, os judeus eles planejaram matar Lázaro, para que ele não continuasse testemunhando aquilo que havia acontecido com ele. Tamanho era a inveja também, tamanho era a ira que eles tinham, porque eles queriam ter o domínio do povo. Eles não queriam que o povo fosse liberto. Eles usavam a lei de Deus contra o próprio povo de Deus. E então, diz a palavra do Senhor, que Jesus respondeu para eles: eu também farei uma pergunta. Se vocês me responderem, eu direi com que autoridade estou fazendo estas coisas. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? Veja, aqui Jesus está fazendo uma pergunta para aqueles homens, para aqueles líderes religiosos, para aquelas autoridades. Ele está fazendo uma pergunta a respeito de João Batista. Esse é o João que Jesus está perguntando aqui.
Porque João Batista, você sabe que foi decapitado por Herodes, amém? Foi morto na prisão, ele estava preso porque ele denunciou o casamento dele com a mulher do seu irmão, dizendo que ele estava errado, ele denunciou esse pecado e por isso ele foi preso. Então Jesus está perguntando para aqueles homens, me digam uma coisa, se vocês me responderem, eu também respondo a qual é a fonte, qual é a fonte que me dá poder e autoridade para fazer esses milagres. Então ele diz para eles aqui, de onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? Veja, o que os judeus queriam? Jesus queriam que dissesse que a sua fonte era de Deus. Porque se ele falasse isso, para os judeus isso seria interpretado como uma blasfêmia. Eles iam poder prender e matar Jesus, assim como já haviam tentado. Se você marcar aí e ler depois, João capítulo 5, verso 18, logo no início do Evangelho de João, você vai ver que Jesus, quando se declarou filho de Deus, eles já tentaram matar Jesus. E Jesus conseguiu escapar, diz a palavra, porque ainda não havia chego o seu tempo. Então eles queriam que Jesus blasfemasse, segundo a sua religião, segundo aquilo que eles acreditavam, para ter com que matar, ter argumento, né, para matar Jesus. Mas eles não podiam responder essa pergunta de Jesus. A própria continuação do versículo 25 diz assim, eles discutiam entre si, dizendo, se dissermos do céu, ele perguntará, então por que vocês não creram nele? Versículo 26 agora, mas se dissermos dos homens, temos medo do povo, pois todos consideram João um profeta. Então Jesus pôs ele naquilo que nós chamamos de uma sinuca de bico. Porque assim, se eles confirmassem que João Batista era aquilo que João Batista, o batismo dele era dos céus, eles estavam condenando a si próprio. Porque eles não aprovavam João Batista. Eles eram contra João Batista, eles aprovavam a decapitação de João Batista. Então, se eles confirmassem que aquele batismo de João Batista era do céu, eles estavam se autocondenando. Amém? Porém, se eles dissessem que não era, o povo tinha João Batista em autoestima, consideravam ele um profeta, eles tinham medo da reação do povo. Então, eles disseram para Jesus, eles responderam a Jesus, não sabemos. Então Jesus lhe disse, nem tampouco direi com que autoridade estou fazendo estas coisas. Então Jesus também não respondeu. Como eles não responderam, Jesus também não respondeu. Amém? Não tinha também importância a resposta daqueles homens, de certa maneira, porque nós sabemos que eles não acreditavam nem em João Batista e nem mesmo se Jesus viesse e confirmasse por Deus, vem de Deus, eles também não iam acreditar, eles iam usar aquilo como um argumento para condenar e matar Jesus. Amém? Então Jesus, no versículo 28, ele conta uma parábola. Ele diz assim, o que vocês acham? Veja, toda aquela multidão estava ali ouvindo. O que os judeus esperavam, aqueles homens da lei? Que Jesus declarasse ser filho de Deus, então eles iam incitar a multidão contra Jesus. Eles iam incitar a multidão para que Jesus fosse preso, condenado e morto. Mas aí Jesus, ele, no meio daquela multidão, ele devolve agora e diz para os judeus, o que vocês acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro, disse, filho, vá trabalhar hoje na vinha. Lembre-se que tudo começou com aquela com o dia anterior, onde nós vimos aquela figueira infrutífera. Ela era viçosa, era bonita, mas ela não tinha fruto. Assim como aqueles líderes religiosos, como aquelas autoridades lá dos judeus. Então ele diz que um pai tinha 2 filhos, ele chegou para o primeiro e disse, vá trabalhar na vinha. E este respondeu, não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. Então o que ele está dizendo aqui? Olha, aquele filho que disse que não iria, depois ele se arrependeu de ter dito não. E ele foi. Sabe, Jesus está dizendo aqui que nós podemos, num primeiro momento, errar, podemos, mas quando nós nos arrependemos, nós podemos restaurar aquilo que nós fizemos, aquilo que nós praticamos. E ele diz aqui que o pai chega para o outro filho e diz a mesma coisa, e ele responde, sim, Senhor,
Diz, olha, vai trabalhar na vinha. Ele diz, sim, Senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos dois fez a vontade do primeiro? Do pai, desculpe. O primeiro, respondeu eles. Jesus lhes disse, digo a verdade, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Por que eles estão entrando? Porque, escute, fazer é mais importante do que dizer. Nós voltamos lá ao que nós lemos ontem sobre aquela figueira. A figueira, ela tinha uma aparência, ela tinha folhas, ela era bonita, mas ela não tinha fruto. O primeiro filho disse que não ia, mas ele se arrependeu e foi. O segundo filho disse, eu vou, pai, mas ele não foi. Então ele só falava da boca para fora, ele não fazia. Então, a parábola que Jesus está nos ensinando, ele está dizendo para nós, olha, é muito mais importante nós fazermos do que nós falarmos. Não adianta eu falar e não fazer. Agora, às vezes eu posso falar algo e me arrepender depois, e eu vou lá e conserto, corrijo aquilo que eu disse que eu não iria fazer. Foi assim que aconteceu com o primeiro filho. Amém? Então, nós aprendemos aqui que Jesus ele está nos ensinando a respeito das obras, que nós temos que produzir frutos dignos de arrependimento, que nós temos que produzir frutos dignos daqueles que dizem andar com Deus, porque os frutos que nós produzimos, eles refletem aquilo que está no nosso coração. Amém? Seja por pensamentos, por palavras, por atitudes, elas refletem o que está no nosso coração. E no versículo 28, então Jesus terminando de falar isso, ele continua, e mesmo versículo 32, porque João veio para mostrar o caminho da justiça, e vocês não creram nele, mas publicanos e as prostitutas creram. Veja, os judeus é aqueles que tinham a palavra, mas eles não faziam. Os publicanos e as prostitutas é aqueles que disseram não, mas fizeram. Mas eles foram até João Batista, eles creram. Pastor, o que é o caminho da justiça? É o caminho do arrependimento e da fé. Amém? Aonde ali nós somos remidos dos nossos pecados. Então os publicanos e as prostitutas, eles creram nesse caminho de justiça que foi apresentado por João Batista. E esse caminho de justiça, então, é o arrependimento e a fé. E eles então, diz aqui que com isso eles encontram o arrependimento, eles produzem agora frutos dignos de arrependimento, porque eles reconheceram que estavam errados, assim como aquele primeiro filho, ele reconheceu que ele disse não para o pai, mas ele estava errado, ele se arrependeu e ele foi trabalhar na sua vinha. Amém? Então as nossas ações, elas provam se nós somos ou não obedientes. As tuas ações e as minhas ações, elas provam se nós somos ou não obedientes. Não adianta nós questionarmos, não adianta nós ficarmos argumentando, porque é as nossas ações, os frutos que nós produzimos, que dizem quem de fato nós somos. Amém? Glória a Deus. Quero convidar você a orar comigo. Feche os teus olhos, por gentileza. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por este sábado que está começando. Pedimos a tua bênção, pedimos a tua graça, pedimos o teu poder hoje sobre cada um de nós, sobre as nossas famílias, sobre este dia, este final de semana que está começando de comunhão, que haja paz, haja amor, haja alegria nas famílias. Oro pelos viúvos, pelas viúvas também, por aqueles que estão solitários, solitárias, que o Senhor seja a companhia presente, abençoando, ministrando, trazendo paz, amor, alegria, esperança, fé para o coração de cada um, em nome de Jesus. Meu Deus, nós pedimos ao Senhor, abençoa, Senhor. Abençoa cada um. E que nós não sejamos, Pai, como aqueles homens, ó Deus, em nome de Jesus, que não creram em Jesus Cristo. Não creram que Ele era o Filho de Deus, que Ele era o Messias, era ungido, em nome de Jesus. Meu Deus, nós não queremos ser aqueles também que têm aparência, parecem, dizem que dizem ser, mas não são e nem fazem. Nós queremos andar na tua palavra, nós queremos andar no teu caminho, em nome de Jesus. Por isso nós pedimos, Espírito Santo, vem nesta manhã nos ensinar, vem nesta manhã tocar nos nossos corações, para que nós possamos viver a tua palavra de verdade, não da boca para fora, mas de todo o nosso coração, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa força e com todo o nosso entendimento.
em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém? Glória a Deus. Em nome de Jesus, nós não queremos ser como aqueles religiosos, aqueles fariseus. Amém? Mas nós queremos viver a palavra de Deus, ter comunhão, intimidade com Deus, agradar a Deus todos os dias, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Quero convidar você a curtir, amém? A compartilhar com quem você ama e colocar nos comentários o teu pedido de oração. E não esqueça, amanhã, 19 horas, o nosso culto com Santa Ceia. E você é o nosso convidado. Deus te abençoe. Um ótimo sábado em família, um ótimo final de semana com a presença do Senhor, do Espírito Santo sobre todos vocês, em nome de Jesus. Um abraço para todos.